Fala galera, tudo beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai trabalhar uma regra muito importante na acentuação do espanhol. Estou falando do hiato. É verdade, a mesma regra do hiato que existe no português, existe no espanhol, só que tem um detalhe. O hiato no espanhol é diferente do hiato do português. Então vamos estudar? Vem pra cá. Galera, hiato, o nome da regra é a mesma, tá? Quando é que nós temos o hiato no espanhol como regra de acento? Primeiro lugar, eu tenho que enxergar isso aqui na palavra. Ou seja, acento. O acento ele necessariamente vai ter que estar ou no i ou no u. Então isso é a primeira coisa. Obrigatoriamente, necessariamente, acento no i ou no u. Senhor, primeira pergunta. E se o acento não estiver nem no i nem no u? Não é hiato. Já pode ser qualquer outra regra de acentuação, menos o hiato. Senhor, quer dizer então que se o acento estiver no i ou no u, é hiato. Calma. Pode ser hiato. Pode. Sabe por quê? Porque para eu ter a regra de acento do hiato, este i ou este u com acento, eles têm que estar ao lado. Ou de uma vogal A, ou de uma vogal E, ou de uma vogal O. Então, é o i ou o u com acento ao lado de um A, de um E ou de um O. Aí sim eu tenho a regra do hiato no espanhol como acento, como motivo, razão do acento. Valeu? Então nós temos que ter isso aqui. Esse sinal de mais aqui, galera, quer dizer o quê? Que tem que ser isso mais isso. Não adianta, por exemplo, eu ter o acento no i, mas eu não encontrar essas vogais ao lado do i, não é hiato. Então eu tenho que ter isso mais isso. Senhor, necessariamente nessa ordem ou dá para inverter os quadrinhos? Dá para inverter os quadrinhos. O que eu quero te dizer com isso? Que tanto faz se o i com acento estiver antes ou depois da letra A, vale, é hiato. Ou seja, se eu inverter a ordem desses dois quadrinhos nossos aqui, continua sendo a regra do hiato. A ordem não interfere na regra. O U pode estar antes do O, ou o U pode estar depois do O, é hiato. O importante é que exista este encontro. Eu tenho que ter este encontro na palavra. Senhor, eu quero enxergar isso na palavra. Vamos para a prática? Vamos, vem cá. Aí, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos eu trouxe para vocês, para a gente poder ilustrar bem essa regra. Primeiro exemplo, hacían. É um verbo, né? Ellos hacían muchas cosas. Hacían, faziam, né? Por que a palavra hacían no espanhol ela tem acento? Veja, primeira coisa que eu vou olhar na palavra, tem acento no i. Opa, pode ser hiato. Não é garantia, né, da regra do hiato, mas pode ser. Ao lado do i, aí sim eu vou ver. O que eu tenho ao lado do i? Bom, se eu olhar para a palavra hacían, a gente percebe claramente, né, galera, que deste lado nós temos a vogal A, e se nós temos o i com acento ao lado do A, o que acontece? Pode ter certeza, regra do hiato. Show! Beleza. A palavra frio. Ô senhor, a palavra frio no português não tem acento, eu sei, mas no espanhol tem. Sabe por quê? Porque a regra do hiato é diferente nas duas línguas. Tem uma diferença, rola essa diferença. Então, por exemplo, tu pegas aí, ó, frio, eu tenho acento no i, né? Olhou pro ladinho, quem é que tu encontrou? O o. Então, ó, sempre que eu encontrar esse encontro, que eu tiver, identificar o encontro das vogais, acontecer isto aqui, hiato, não tenha dúvida. Vem pra cá. Actua também é um verbo, né? Actua, né? Do verbo actuar. U com acento, do ladinho do A, hiato. Maravilha. Galera, tem que ter cuidado. Eu já vou dizer para vocês, a grande confusão que acontece aqui, ó, é uma confusão entre o hiato e as agudas. Sabe por quê? Porque às vezes a galera pode pensar assim, ah, senhor, frio, o acento está mais pro final, aguda terminada em vogal. Não. Não é uma aguda terminada em vogal, nem aqui, nem aqui. E também não é uma aguda terminada em N. Por mais que, olha aqui, professor, por mais que parece, ó, uma aguda, porque termina em vogal e o acento está mais pro final, mas não, é a regra do hiato. Então, a primeira coisa que nós vamos tentar identificar na palavra é o hiato, numa questão de acentuação. Antes de ver se ela é uma aguda, se ela é uma grave, se ela é uma esdrúxula, olha se é o hiato.
tá bom? E aí tu vai olhar assim, ó, tem acento no I ou no U? Pode ser hiato. Tá do lado do A, do E ou do O? É hiato. Agora, pode acontecer de o acento estar no U, no I ou no U, mas ao lado do I ou do U, não tem nenhuma das três. Aí não é hiato. Então, galera, é bem simples. É uma regra. É tranquilo. É olhar esta construção, essa estrutura do hiato. Maravilha. Hiato, hiato, hiato. I, U, ao lado da vogal. Vem pra cá. Creí. Aqui nós temos uma forma verbal, né? Verbo. Eu creí. Do verbo crer. Galera, o que nós vamos perceber aqui? Acento no I. Olha pro ladinho, quem é que tu encontra? A vogal E. Não tenha dúvida. Regra do hiato. Então aqui nós temos a regra do hiato, por quê? Porque eu tenho esse encontro de vogais. Beleza? Aí nós temos aqui a palavra dia. Olha o que acontece. Dia. I com acento. Beleza. Pode ser hiato. Será que é hiato? Como é que eu confirmo se isso é hiato? Do lado do I tem a letra A. Então, do lado do I, eu tenho a vogal A. Fechou. Maravilha. Show. Senhor, tô entendendo. Beleza, já sei o que é o hiato. Ok. Agora, galera, eu quero trabalhar com vocês essas duas palavrinhas para te mostrar uma coisa. Vem pra cá. Nós temos aqui a palavra aí e nós temos a palavra proíbe. O que está acontecendo? Bom, eu olho para a palavra aí, ela tem acento e o acento está no I. Eu olho para o lado, eu encontro uma consoante H e logo do lado do H tem o A. E aí tu deve estar pensando, senhor, tudo bem, senhor, eu tenho o I com acento e o A, mas tem um Hzinho no meio. Senhor, e esse H que está no meio, o que está acontecendo? Será que é hiato ou não é hiato? Deixa eu contar para vocês. Informação importante. Quando eu tiver uma letra H aqui no meio das vogais que formam a regra do hiato, sabe o que acontece? Eu vou desconsiderar esta letra H como som, até porque eu quero te contar uma coisa, o H não tem som no espanhol, não existe o som da letra H. A letra H é uma letra que a gente não ouve o som dela, até porque não tem. E como a gente está falando de regra de acentuação, que é uma regra que tem a ver com som, o que acontece? O H ele não participa aqui da regra. Portanto, galera, regra do hiato também. Algumas provas, como a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, são provas que podem abordar esse detalhe, né? Por exemplo, já a URGS já trabalhou essa regra. Quando tu tem as vogais do hiato e um H no meio. O que tu lembra? O H não tem som. Portanto, em termos de regra do hiato, o H não participa. Se ele não participa, o que eu vou enxergar aqui? I com acento do lado do A, hiato. I com acento ao lado do A, hiato. Fechado? Maravilha. A mesma coisa vai acontecer com a palavra proíbe. Proíbe é hiato. Sabe por que é o hiato? Porque tu tem o I com acento ao lado do O H no meio. Desconsidera o H, não tem som. Valeu? Então, galera, essas duas palavras, bem como estas outras 5, todas elas fazem parte da mesma regra, chama-se hiato. Guarda, é uma das regras que mais aparece nas provas, é uma regra que é super abordada nas questões de acentuação do espanhol, aparece muito, cai bastante e vale a pena vocês ficarem ligados aí. Ó, tá aqui o segredo. Tá aqui o segredo. Dá para inverter a ordem? Dá. Lembra disso. Lembra do H. Para quem for fazer algumas provas aí que cobram, né, esses detalhezinhos da gramática, a URGS, por exemplo, já abordou, a Federal do Rio Grande do Sul, H no meio das vogais é hiato também. Porque o que o H não tem? Som. E acento é som. No nosso próximo vídeo, aí a gente vai trabalhar, galera, uma regra super importante também, que existe no português. É o acento diferencial. Até lá!